Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir essa aula de matemática para o 9º ano do ensino fundamental. Hoje falaremos da importância dos gráficos e comigo aqui nessa aula, como sempre, às segundas-feiras, professor Jonas. Boa tarde, Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, o seu porta-voz de vocês aqui no chat, né? Colocar o que vocês estão comentando, o que vocês estão perguntando. Então, façam perguntas relacionadas à aula. Às vezes o não entendi, eu não entendo, eu não consigo saber exatamente em qual lugar ou em qual local vocês não entenderam uma determinada conta para perguntar para o Osmar. Então, coloquem sempre, pontuem sempre o que vocês não entenderam. E, claro, utilize o chat aí para colocar as respostas de vocês, para facilitar aí o nosso caminho durante essa habilidade, né, Osmar? É isso aí, Jonas. Vamos lá, deixa eu retornar aqui. Vamos falar, como eu já disse, da importância dos gráficos aí. E para os professores, coordenadores, gestores e todos que nos acompanham aí para essa aula, a habilidade selecionada nesse finzinho aí de segundo bimestre, né, Jonas? É a EF09MA22, 9º ano. E hoje a gente vai falar da parte 1 dessa importância dos gráficos. Tá? Os gráficos, as aulas de hoje, não sei se vocês têm acompanhado as aulas do dia, não sei, mas a gente falou de gráficos no 6º ano, né, Jonas? Falamos no 8º? Isso mesmo. No 8º ano, e vamos falar de gráficos aqui no 9º ano, conhecimento em espiral, como a gente estava conversando até agora há pouco, e aí acontece, a temática, o foco com que a gente trabalha, ele acaba sendo diferenciado. Então a gente vai trabalhar gráficos lá no 6º ano de uma forma, gráficos no 8º ano de outra forma, e no 9º ano com enfoque mais específico, com uma proposta diferenciada no estudo dos gráficos. É isso aí, Jonas? Isso mesmo, né? E principalmente agora, o 9º ano, né? Encerrando esse ciclo, né? Fechando essa forma dos anos finais aí, partindo para o ensino médio, essa parte de gráficos é muito importante, principalmente, como nós vamos colocar aí, é a parte da leitura, né, Osmar? É a questão da leitura deles e eles conseguirem extrair o máximo de informação dentro desse gráfico. Claro, o contrário também é viável, você colocar o máximo de informação quando você constrói um gráfico. É verdade. E aí o que você tem que ter consciência, né? Da interpretação, da leitura, mas você não pode achar que gráfico é só olhar e achar alguma coisa. Né? Por trás disso aí tem toda uma concepção, tem toda uma série de informações e, eventualmente, ou até de forma bastante comum, aparecem cálculos para ser feitos. Então, a leitura que você faz, ela é fundamental para você desenvolver a pergunta, né, específica ali do que foi perguntado. Então, qual é a ideia? Você lê, faz a interpretação. Se tiver algum tipo de cálculo, e é bastante comum isso acontecer, cálculos de média, cálculos de porcentagem, você ter a percepção, você ter a capacidade de resolver esses cálculos com eficiência. Tudo bem? Então, vamos lá para a primeira situação. Vamos lá? Então, olha lá o que aparece aí na tela de vocês. Qual chama mais a atenção? E a gente tem uma placa 1, e temos ali uma placa 2. A comunicação, e comunicação não é algo só em língua portuguesa, né, Jonas? É bastante recorrente, é bastante comum, existe uma especificidade muito grande da comunicação em língua portuguesa. Comunicação é do ser humano, né? Nós utilizamos várias ferramentas para nos comunicar, né? O centro de mídias é uma forma, né, de comunicação aqui. Nós estamos, nós dois aqui no palco, mas muitas pessoas, né? Muitas mãos para produzir essa forma de comunicação, né? Sim, matemática também é comunicação. E às vezes a gente pensa que é só uma comunicação numérica, só uma comunicação literal, mas é engano. Existe uma interpretação, existe uma leitura, uma compreensão, e vocês vão perceber isso na aula de hoje, que é extremamente importante para esse conceito que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Vamos voltar lá para a perguntinha? Tá. Então, a comunicação ela pode acontecer de várias formas. Uma delas é a comunicação visual, que está muito presente no nosso cotidiano. Observe as placas a seguir. Indique a que chamou mais a sua atenção e por que você a escolheu. Temos ali na placa 1 o enunciado, né? A advertência. É expressamente proibido cortar árvores nesse
bosque. É expressamente proibido cortar árvores neste bosque, ok? Essa é a placa 1, a descrição da advertência. E na placa 2, existe uma visualização dessa advertência. A famoso circular aí, né? O círculo cortado ali no meio, tão famoso lá no estacionamento proibido, né? Bastante Placa comum. de trânsito, né? As placas de trânsito, bastante comum. Não estacione no portão da minha casa. Na minha também não. Bastante comum também. Então esse vermelho aí cruzando diagonalmente a circunferência, ela indica uma proibição. Na sua opinião, meu caro Jonas, qual delas é a mais interessante no aspecto assim de você obedecer, né? Vou até colocar aqui eu estava acompanhando o chat, muitos colocaram, né, que a placa 2 é a forma mais fácil aí de localizar, procurar, entender, né, localizar o que está passando, o que está transmitindo, né, o que essa placa está transmitindo de informação. Pois é, a gente falou isso cedo, né, na aula de cedo, que assim, o ser humano ele é extremamente visual. Então, se você fala alguma coisa, e o professor de matemática é muito responsável por isso, né? O professor de matemática é aquela aula que a gente fala, vai na lousa, faz exemplo, e o professor não entendi, a gente faz novamente, mas a ideia do visual, ela é extremamente importante, até mesmo nas aulas de matemática, a gente mostrar pelo exemplo. E o que é o exemplo? É você construir, é você fazer, não é isso? Isso mesmo, né? Inclusive, essa forma de como colocar nessa posição, vou até dizer de um dos alunos aqui, ó. A Sara Vitória colocou, né, aqui como identifica, qual o melhor placa identificar, Osmar. Ela colocou a 2 assim, 2, porque ela possui imagens e símbolos que auxiliam para chamar a atenção. É verdade. É verdade, é um chamamento assim extremamente importante. E a imagem choca, né? Às vezes, né? As cores, né? As cores, né? Então a advertência visual ela é bastante comum. E vocês vão perceber que em gráficos isso aí acontece com muita frequência. A gente tem um tipo de gráfico que chama infográfico. E a ideia do infográfico é informar, é transmitir uma informação através de informações visuais. Então se criam ícones, se criam desenhos, figuras que vão representar o que efetivamente o que o gráfico quer transmitir. Então é uma forma muito eficiente de transmitir a informação numérica, é uma forma muito eficiente de transmitir a distribuição dos dados que são colhidos e organizá-los, né, de uma determinada forma. E a gente organiza dados de duas formas, basicamente, em tabelas, e esses dados podem ser organizados também em gráficos de algumas variedades, gráficos de linhas, gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de setores e outros mais modernos aí, né? E é muito importante, né, a questão, principalmente como foi colocado ali as duas placas, né, Osmar? Qual mensagem a pessoa quer transmitir, né? Então, é uma forma, é uma ferramenta de informação, mas qual mensagem ela quer transmitir? No caso ali, nós podemos ver alguma coisa que é proibido, né? Proibido. Por isso que na imagem, se observarmos a segunda, né? Sim. Temos a linha vermelha, né? Que representa a proibição e aquele traço, aquele corte, né? Em vermelho. Será que é proposital? Sim, com certeza. Ok, vamos lá? Então, acho que a gente frisou bem essa questão da visualização e o gráfico ele vai trazer justamente essa questão. Vamos lá na sequência? E agora? Agora aí a gente tem basicamente uma tabela, a gente acabou de falar sobre a organização de dados em tabelas, informações, e aí a gente tem duas situações. A primeira delas é uma tabela, ali no canto direito superior, e abaixo dela temos um gráfico de colunas. Tudo bem? Vamos fazer a leitura? E agora? Agora, analise as duas formas propostas para a divulgação do percentual de rendimento das turmas de 9º ano do ensino fundamental de uma determinada escola. Aí, naturalmente, a gente espera que esse rendimento seja um rendimento satisfatório, né, Jonas? Números bem altos. Sim.
Tá? Então a gente tem aí porcentagens bem significativas e ali embaixo vem a pergunta. A gente vai descrever já já para vocês as informações da tabela e do gráfico. Qual das duas formas de divulgação de resultados lhe chamou mais a atenção e por quê? Ó, a gente vai... Será que dá para eles escreverem no chat, Jonas? Sim, estão escrevendo aqui, ó. Já estão até colocando algumas coisas, Osmar. Beleza. Ó, gente, então, ó, deixa eu voltar, produção. Beleza. A produção voltou aí no gráfico e na tabela. Então, eu vou reiterar a pergunta. Tá? Vocês, com calma, com paciência, analisem, tá, essa tabela, analisem o gráfico abaixo da tabela e responde para a gente aí qual das duas formas de divulgação de resultados lhe chamou mais atenção. E, se possível, por quê, né, Jonas? Sim, colocar o porquê eles estão observando, né? Ou como estão chegando nisso, né? Beleza. 2 minutinhos para vocês? Só antes, o Pois não. professor Edson aqui colocou qual que é a habilidade. É a habilidade 22 do 9º ano, tá, Edson? É a habilidade 22, né, Osmar? É isso aí. Tudo bem? Habilidade 22, Edson. 2 minutinhos para os nossos alunos, Jonas? Beleza. Beleza. Retornamos aqui. Osmar, muitas respostas relacionadas à segunda, né? Colocando a questão do gráfico, né? Colocar assim, ó, a Melissa colocou 2, pois é colorido e chama a atenção. Então é muito mais fácil a compreensão, né? Outros aqui colocaram a questão do primeiro, porque tem mais informações, né? Utiliza mais informações, mas a grande maioria colocou 2, ó. Marília colocou assim, ó, o 2, porque as cores chamam a atenção e são mais fáceis de entender. Mais ou menos foram essas respostas. Que legal, tá? Então, aí todas as respostas são absolutamente coerentes. A tabela, ela também transmite informações e a tabela tem uma questão, ela transmite informações de forma organizada. Então, organização em matemática, eu costumo dizer que a pessoa que é organizada, ela já tem uma boa base para desenvolver conceitos matemáticos. Organização é extremamente importante, né? Ter uma estrutura em que você organize as coisas que você vai
você vai fazer, e aí matemática é bastante comum, porque, normalmente em uma aula você vai ter 2 tarefas, 3, dependendo da situação, ou dependendo do caso, tem até uma. Mas quando tem uma, você tem que organizar isso aí dentro do seu tempo e de forma melhor. Às vezes é mais fácil você organizar duas questões, 3 dentro de uma aula, isso aí eu falo para o professor também, do que só uma. Então, tem essa característica. A tabela, ela nos transmite esse tipo de organização. Ela não tem o apelo visual, acho que ficou bem claro isso aí. A questão visual, ela está especificamente voltada para o gráfico. Agora, toda vez que você tiver uma tabela, você pode, de alguma maneira, e a gente tem instrumentos tecnológicos para fazer isso, né, Jonas? Transformar essas informações que estão contidas numa tabela, ajustar para que elas se tornem mais visíveis dentro de um gráfico. E se pensar também, né, Osmar, nós podemos pensar que um complementa o outro. Então, por exemplo, o gráfico aí, nesse caso, vai complementar a ideia da tabela na relação de visual. Então, por exemplo, a tabela tem todos os dados e onde você precisa visualizar, você coloca um gráfico, né? Perfeito, perfeito. Tá? Vamos lá a resposta, gente. Tá? Então, olha lá. Foi? Olha lá. Então, tá lá. Voltei nela? É isso mesmo? Não. O que significam os percentuais? Qual das chamou mais atenção? É isso aí. Então, tá dentro desse conceito que a gente falou mesmo. A ideia aí é que a representação gráfica, aí é que aparece através do gráfico de colunas, ela transmite essa informação de uma forma mais rápida, de uma forma mais visual mesmo, e ela contempla todas as informações, ou pelo menos grande parte dessas informações que estão contidas na tabela. E ela tem uma outra vantagem, Jonas. Parece que ela resume, ocupa menos espaço, não é isso? Sim, é de uma forma que você consegue ali colocar mais coisas num espaço menor, né, Osmar? Tem essa impressão também. Só lembrando aí, essa atividade aí, se vocês olharem, peguem lá o caderno do aluno, tá na página 74 e 75. Esse gráfico aí tá disponível para vocês lá no seu caderno do aluno. Então, pega esse material, é muito importante você utilizar durante a aula esse material, né, Osmar? Belíssima colocação, Jonas. Justamente isso. Então, essa ideia de vocês construírem gráficos não cabe muito numa aula de 40 minutos, né, 40 e poucos minutos, não tem muito sentido. Então, a ideia desse material aí ser utilizado, você utilizar a apostila, é bastante coerente. Vocês têm justamente para isso mesmo. Em algumas situações, vocês vão ter que fazer determinados cálculos, em outras não. O material está aí justamente para isso. Tudo bem? Vamos na sequência? E agora? E agora 2. A partir dos dados apresentados, responda a questão abaixo. Então, percebamos aí que a tabela é a mesma, o gráfico é o mesmo e a pergunta é outra. O que significam os percentuais apresentados na tabela 1, tabela superior ali, tá? E no gráfico? Tudo bem? Então, só lembrando que a tabela 1, ela transmite o percentual de rendimento bimestre a bimestre das turmas do 9º ano da escola da educação fundamental de uma determinada escola. Tudo bem? E o gráfico, ele transmite ou ele passa a informação do rendimento médio dos 9º anos do ensino fundamental dessa mesma unidade escolar. Então, tá lá, as turmas são a turma W, X, Y e Z. Perceba que elas aparecem lá na tabela, na primeira coluna da tabela, e elas aparecem ali na base do gráfico, nos anos W, X, Y e Z. Tudo bem? Tem que prestar muita atenção agora, né? O que a gente vai absorver do gráfico, né? Da tabela. Então, são perguntas aí que os alunos têm que prestar bastante atenção, no caso dessa pergunta, é que na tabela é uma pergunta, para o gráfico é outra por causa do título, né? É verdade, tá? Então tem que realmente ficar bem atento. O professor Jonas lembrou que essa leitura do título é bastante importante mesmo. Tudo bem? Beleza. 3, Jonas, 2? 2 minutos, pode ser? 2 minutinhos, a gente já retorna.
Retornamos aqui. Muitos alunos aqui eu acho que não entenderam a questão da pergunta, tá? A pergunta era, no caso ali, o que significava os percentuais. Alguns conseguiram. O Matheus colocou o seguinte, que é o rendimento por bimestre. Então ele colocou, não falou se era no gráfico ou na tabela. Giovanni colocou rendimento escolar. Cecília colocou rendimento dos alunos. A Vitória colocou o rendimento médio das turmas do 9º ano. Legal. O que você acha, Osmar? Vitória? Eu acho que a Vitória tá, tá com a razão. Tá? Só que aí a gente tem que analisar basicamente em duas frentes, tudo bem? A primeira frente é fazer a análise da tabela. De fato, a tabela ela vai representar os percentuais, né, de rendimento médio das turmas do nono ano. Só que aí o que acontece? Esse rendimento ele é dado por bimestre. Okay? Então, se você for perceber as informações aí, por exemplo, do 9º ano W, você vai ter o percentual de rendimento no primeiro bimestre. Aí você tem que ter frieza para analisar o gráfico. Lógico, assim, em 2 minutos também, né, Jonas? Não acredito que vai ter tudo isso. Pressa em matemática é algo que não combina também. Tá? Então, exige da gente também uma análise um pouco mais fria, um pouco mais criteriosa. Então, o que acontece aí? No 9º ano W, por exemplo, a gente tem as médias, o rendimento médio no primeiro bimestre, ou seja, 70%, vamos imaginar que seja de aproveitamento, ok? No segundo bimestre tem uma queda aí, foi lá para 60%, e no terceiro bimestre retomou para 70%, e lá no quarto bimestre deu uma caída boa, né? Logo no último. Logo no último, né? Aí o pessoal foi lá para 50% de rendimento satisfatório. Tem que buscar mais, né? 50% é muito pouco. Então tem que tomar... Tinha que ser 100%. O 9º ano aí, ó, top. A maioria responde aqui, como não dá, né? Pois é, não pode acontecer isso não. Tudo bem? E aí o que acontece? A gente está fazendo essa leitura porque daqui a pouco você vai tirar algumas conclusões em cima dessa leitura que a gente está fazendo mesmo. Tudo bem? Aí lá no 9º ano X, no primeiro bimestre temos aí um percentual, uma queda, né, um rendimento de 40%, ruim, né, Jonas? Ruim. Esses 40% significa que a cada 10, né, apenas 4, né, tiveram um rendimento atingiram média, né? Exatamente. Então, você tem que ter uma análise crítica também em relação a isso, não é? Então, se você pegar, por exemplo, um percentual aí, por exemplo, de 70%, a gente está falando que 7 em cada 10 tiveram uma expectativa, tiveram um aprendizado significativo. Essa é a ideia, tiveram um rendimento significativo. Quando a gente pega 4, é um número extremamente baixo, se a gente for comparar. Tudo bem? Então vamos continuar lá no ano X. Ó, no ano X não está muito legal não, né, Jonas? Lá no segundo bimestre foi a 40% de novo, manteve lá embaixo. Lá no terceiro bimestre, caiu mais ainda, caiu 10%, foi lá 30%, e aí no quarto bimestre, metade da sala acordou. Só metade, tirou aí os 50%. Muito, muito pouco, como a gente falou. O professor Jonas falou uma questão e a gente tem que buscar mais mesmo, tudo bem? Aí vem o 9º ano Y, com um rendimento de 10% lá no primeiro bimestre. O professor deve ter pegado pesado na prova. Isso daí deve ter sido prova sem consulta. Poxa, Giro, o professor pegou pesado. Aí lá no segundo bimestre, 15%, no terceiro, 20%, e no quarto, 30%. Pessoal do 9º ano Y, ainda bem que existe algum 9º Y? Acho que não, né? É difícil, né? Essas letras aí a gente geralmente usa, né? A gente usa uma sequência A, B, C e assim por diante, né? Mas é muito importante ver, olhando essa tabela, né, que nem você estava descrevendo, Osmar, que aí, claro, é uma questão fictícia, são dados fictícios, a gente está colocando só pro apontamento para vocês, mas essa questão do aproveitamento deles, nós temos que imaginar que são alunos que tenham tirado mais que a média, né? Sim. Considerando 5 de média, alunos tenham tirado mais que 5. Sim, essa a ideia, a perspectiva é exatamente essa, tudo bem? Aí vamos lá para o 9º ano Z. 60% de aproveitamento satisfatório ali no primeiro bimestre, 70% lá no segundo bimestre, aí lá no terceiro bimestre a alegria de todos os professores, coordenadores, diretores, 90% de rendimento, e é isso no mínimo que a gente espera.
E lá no quarto bimestre, uma quedinha, o pessoal deu uma vacilada, 60%. Então, essa é a análise do rendimento feita sobre os dados da tabela que são apresentados para vocês aí. Veja, quando a gente vai lá para o gráfico, a gente não consegue transmitir todas essas informações que estão no gráfico, na tabela. Então, o que acontece? Essas informações que aparecem aí na tabela, ela é o rendimento médio dos nonos anos, só que parece que não é um rendimento mensal, né, Jonas? Não é por bimestre, né? Ele não pegou um bimestre só e fez o gráfico, Não, né? Ele não. pegou uma média, né? Acho que é a palavra média que melhor pode enquadrar aí nessa situação, né, Osmar? Exatamente. Então, é importante que você perceba que esse gráfico aí, ele não faz referência ao primeiro bimestre ou ao segundo ou ao terceiro. Ele faz referência ao rendimento médio de todos esses nonos anos durante esse período. Durante o período aí dos quatro bimestres, tudo bem? Então, a gente tem uma representação, não vou falar agora dos percentuais, porque acho que é a próxima pergunta, ok? A gente tem lá a representação do nono ano X, do nono ano Y e do nono ano Z. Tudo bem? Então, que fique bem claro, o que acontece? A tabela, ela determina os percentuais de rendimento por bimestre de cada uma das respectivas salas, cada um dos respectivos nonos anos. E o gráfico ali, ó, bonitão, todo colorido, que transmite a informação de forma mais rápida, ele está determinando aí os rendimentos médios durante o ano letivo. É isso, Jonas? Beleza, é isso aí. Beleza? Vamos na sequência? Próximo exercício? Tá ok. Aí aparece aí a resposta para vocês. Os percentuais representam o rendimento médio das turmas do nono ano. E aí, como a gente já insistiu bastante, reiteramos, a questão da tabela representa uma situação bimestral e o gráfico de colunas ali representa a situação do rendimento médio anual. Tudo bem? Ok. Ok. Vamos lá, próximo. Opa, voltou? É esse? Ok. E agora? Tabela é a mesma? Isso, agora outra pergunta, Gráfico né? é o mesmo? A pergunta é outra. Qual das turmas do nono ano do ensino fundamental obteve o melhor rendimento médio anual? Isso é fácil, né, Jonas? Essa é, não precisa nem fazer conta. Não? Um minutinho? A gente já volta. Beleza. Retornamos aqui, olha, Osmar não deu deu um minuto de atividade, muitas respostas Z, que é o nono ano Z aí como resposta. Vou começar a citar alguns nomes aqui. Bianca, Ana Beatriz, Júlia, Wenderson, Kemily, Paulo, muitos aqui colocaram. Alguns eu achei até interessante colocar assim, ó. O Pedro colocou nono Z com 70%. É isso mesmo, Osmar? É isso aí, não é? Pedro, parabéns, Pedro. Belíssima interpretação. A própria questão
da visualização já nos transmite isso. E a ideia do gráfico é exatamente essa. No começo da aula, a gente começou falando sobre a questão de escolher entre uma advertência escrita e uma advertência visual. O pessoal que chegou atrasado, a aula começou com isso. E é exatamente essa questão. A conclusão que a gente chegou foi que o apelo visual ele é muito mais direto, ele é muito mais rápido e eficiente. Não que a tabela não seja, mas assim, a ideia do gráfico ele associa a ideia da rapidez com a eficiência, ou seja, toda vez que as duas coisas caminham juntas, já tem uns bons passos andados, principalmente em matemática, isso aí é fundamental. A gente fala assim, principalmente em matemática, né, porque assim é a nossa praia, né? Então aqui a gente está aqui para fortalecer e sabe, vender a ideia de que matemática é algo importante na sua vida, né, e é algo assim que é necessário, e aí você vai descobrir isso, né, daqui a pouco tempo, né? O pessoal tá no nono ano. É isso? Isso aí. Tá. Vamos lá para a resposta? Então vamos lá, a resposta pra gente. A turma que apresentou o melhor rendimento médio anual, e aí remete à ideia do gráfico mesmo, do gráfico de colunas, tá ok? É exatamente essa, ou seja, a turma lá do nono ano Z. Mas, Jonas, vamos ver tem vermelho, né? Tem vermelho, destacar, é né? verdade. Mas vamos ver como é que foi o rendimento médio das outras turmas? Beleza, vamos lá. Vamos lá? Então aí a gente tem, primeiro, o nono ano W. O professor Jonas vai nos ajudar aí. Nono ano W. Vamos lá. Vamos lá na tabela. O que a gente tinha de informações do primeiro bimestre? 70% o primeiro bimestre. Tínhamos aí uns 70%. Segundo, 60%. 60%. 70%. 70% novamente. E 50%. E temos aí uns 50%, um rendimento mediano, vamos dizer assim. Tudo bem? E aí chegamos à conclusão que o rendimento médio dessa turma aí do nono W foi... Então você vai somar todos Soma primeiro? tudo, né? Vamos tirar a média aritmética aí. Tá? Temos então a quanto? 250? 250, não é isso? Tá? Vamos dividir por 4. É isso? 4 bimestres, né? Exatamente. 62,5. Então vamos arredondar aí, Jonas. Alguma coisa em torno de 62%. Tudo bem? Se vocês olharem lá o gráfico, você vai dizer assim, poxa, professor, mas o que acontece ali? Não está exatamente em cima dos 62%. É porque a projeção da coluna, ela está em terceira dimensão, não é isso, Jonas? Tem profundidade, né? Exatamente. Então, a ideia é a seguinte, a gente está olhando, eu estou aqui, ó, e eu estou olhando de cima para baixo, tem uma visão. Então, se você olhar ela no mesmo nível, possivelmente apareceria lá o valor certo. Então, assim, a gente discutiu isso antes da aula, né? Será que está proposital? Será que não é? E aí nós chegamos a essa conclusão, né? Que a ideia é justamente essa. Né? A representação das colunas, ela está no espaço tridimensional, tem profundidade. Tudo bem? Vamos lá para a turma X, Jonas? Beleza, vamos lá para a turma X. É isso? É, 40%. 40%. 40% de novo. Mais 40% novamente. 30%. Mais 30% novamente. Mais 50%. Mais 50%. Né? Temos aí um total 160? 8. É isso aí. Então temos ali 160. Não é isso? 160 dividido por 4. Temos aí uma média de 40%. 40%. Tudo bem? Então, teve um rendimento baixo, não é? A gente já comentou sobre isso. Tudo bem? Tudo que você está tirando é rendimento médio, né, Osmar? Rendimento médio, muito gente. Importante isso, Tudo bem? Né? A nota de vocês, não é? Normalmente, hoje já não é tanto assim, né? Porque não se leva só em consideração o quanto você tira numa prova, não é só média aritmética, a gente bem sabe disso. Não é? Mas no meu tempo de escola, né? Deixa eu usar coisa antiga, né? A coisa era assim, meu, né? Era média aritmética e pronto. Hoje em dia a gente hoje sabe. É por qualidade, né? Hoje o aspecto quantitativo ele é deixado um pouco de lado e a ideia é realmente a ideia do qualitativo, realmente. Tudo bem? Ainda bem, né? Que os tempos são outros em educação. Né? Nono Y. Nono Y. 10%. Esse nono Y tem que dar uma melhorada. 10%. Mais 15%. Mais 15%. Mais 20%. Mais 20%. Mais 30%. Mais 30%. Ok? Temos um total aí de 75%. 75, perdão.
75. Vamos dividir por 4. Isso aí. 75 dividido por 4, Osmar. 18,75. Vamos arredondar? Alguma Pode coisa ser. em torno de 18%. Perceba que o gráfico aí ele não trabalha com esses valores decimais, ele trabalha com as aproximações, que é possível, é comum, é normal também. Tudo bem? Vamos lá no nono Z. Nono Z. A melhor sala aí, né? Famoso Z. Vamos lá. Então, Desempenho deles? 60%. 60%. Desempenho bom. Aí Mais 70%. 70%. Olha um crescente. Mais 90%. 90%. Estourar a boca do balão aí no E terceiro depois bimestre. 60%. Mais 60%. Então você percebe que você vai ter aí um rendimento médio alto, 280. né? Sim. 280, é isso, Jonas? É a soma deles. Vamos somar para calcular a média. 280 sobre 4. Temos aí um rendimento, é só pensar na tabuada, né? 70%. Isso Temos mesmo. aí um rendimento médio anual bem significativo, bem importante, né? Não é o ideal ainda, né? O ideal é beirar ali o 100%. Mas em comparação com o que a gente tem com as outras turmas fictícias, né? Que fique bem claro, esses dados não são verdadeiros. E foi assim, né, que a gente construiu o gráfico, né? Foi assim que nós conseguimos pegar os dados para fazer esse gráfico, né? É verdade, tá? Então, acontece, a gente espera que tenha ficado bem clara essa situação aí dessa representação. Tá? Então, quando se fala rendimento médio bimestral, a gente está falando de quê? Está falando da tabela. Falando em rendimento médio anual, a gente está utilizando o quê? A representação do gráfico de colunas. Tudo bem? Vamos deixar uma atividadezinha só para eles esquentarem, Jonas? Beleza, vamos lá. Beleza? Tá? Então, na sequência, vocês têm aí apenas uma tabela, só para descontrair o finalzinho da aula. Ok? Vai aparecer ali para vocês. Aqui aparece a resposta. E aí aparece a atividade 4. O quadro a seguir mostra os distritos de São Paulo que apresentam a maior quantidade de lanchonetes. Então, vocês vão analisar essa tabela aí, tá ok? São distritos aqui de São Paulo. E aparece aí a descrição da quantidade de lanchonetes nessas determinadas regiões. É isso, Jonas? Vamos dar a resposta, porque acho que não vai dar o tempo. Vamos. Pode e aí, ser? pode, claro. E aí fica até uma sugestão. Tá? Se vocês tiverem um tempinho, conversa aí com os professores, tá ok? E aí acontece, de repente você pode até construir um gráfico, né? Gráfico de barras, né? De setores não cabe aí nessa situação. Mas um gráfico de barras ou um gráfico de colunas tem no caderno do aluno? Essa daí não. Não, então acontece, se tiver um tempinho aí, consegue, né, pegar essas informações aí e a gente consegue transmitir, tá ok? Então, o bairro ali que teve a maior quantidade de lanchonetes foi o distrito aí de Moema, tudo bem? Lá com 2.907 lanchonetes. Tudo bem? Eu espero que a aula tenha sido produtiva, que a gente tenha agregado valor, e melhorado em alguma coisa o conhecimento de vocês sobre gráfico. Eu me despeço por aqui. Até a próxima, professor Jonas. Obrigado, valeu, Osmar. Até a próxima. Falou, nono ano. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.